Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Robson Invest. E se você é um investidor assim como eu, focado em renda passiva, que ama ver os rendimentos caírem todos os meses na sua conta, já deixe seu like e se inscreva no canal, que sempre estou postando conteúdo bem informativo que irá agregar e muito na sua jornada de investidor, além dos aportes que realizo quase que de forma semanal na minha carteira pessoal de investimentos e compartilho com todos vocês. Sem mais enrolações, vamos lá para o vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês dois fundos imobiliários que irá continuar pagando altos rendimentos mesmo diante desse cenário desafiador de taxa Selic alta e também deflação que acaba impactando direto fundos imobiliários de papel. Comentando um pouco aqui sobre a taxa Selic e vocês entenderem como que é a evolução da taxa Selic, que ela nunca fica sempre nas alturas, como está agora em 13,75, podendo chegar até 14%, e como também não fica aqui, pessoal, de 2,5%, 2,75% ao ano. Então, vimos aqui que desde 2017 a taxa Selic vem caindo ano após ano até 2020, 2021, quando retornou ao patamar, voltando a subir de novo, 7,5%, 9,25%, 10,75%, 11,75% e chegando aqui até 13,75%, podendo chegar, caso esse novo aumento seja de 0,25%, irá chegar a 14%, ou se ser de 0,50 chegará a 14,25. Então é bom vocês entenderem esses ciclos de alta na taxa Selic que acabam impactando diretamente nas cotações de fundos imobiliários. Trouxe aqui para vocês o histórico de rentabilidade nos últimos 5 anos do IFIX, Ibovespa, o índice de dividendo e também o índice de small cap. Vimos aqui que todos eles ao longo do tempo acaba performando bem. Lógico, tem uns que tem mais volatilidade, como o índice de small cap tem mais volatilidade. O IDIV, ele acaba ficando um pouco menos volátil, acaba tendo resultados bem mais previsíveis. E durante esse período de 5 anos, vimos aqui que o Ibovespa subiu 44% nesse período, o índice de dividendo subiu 66%, o índice de small cap subiu 31% e nesse mesmo período o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, subiu 34%. Vimos que todos performou bem ao longo do tempo. Em comparação aqui, o IDIV, em comparação com o IFIX, vimos aqui que o IDIV subiu muito bem. Isso quer dizer o quê? Que se você tem uma carteira bem diversificada com ações e fundos imobiliários bom pagadores de dividendos, no longo prazo vai performar muito bem a sua carteira diante desse cenário. Comentando um pouco aqui sobre uma aplicação do investidor que investiu R$10.000 e teve uma rentabilidade de 1% ao mês durante 30 anos, é bom vocês prestarem atenção, pessoal, nesse cenário aqui, porque é muito importante você reinvestir os dividendos recebidos, reinvestir todos os seus proventos recebidos, seja de ações, seja de fundo imobiliário. Trouxe um exemplo para vocês aqui para deixar bem claro a importância que é e a diferença em você reinvestir os proventos e não reinvestir. Vimos aqui que esse investidor tivesse investido R$10.000 há 30 anos atrás a uma taxa média de 1% ao mês e tivesse reinvestido todos os seus proventos, ele teria aqui acumulado R$359.000. Agora um outro exemplo, se esse mesmo investidor tivesse investido R$10.000 a uma taxa de 1% ao mês e ao invés dele reinvestir esses proventos, ele tivesse utilizado, tivesse retirado todos os meses, ele teria aqui 30 anos depois R$45.000, para você ver a diferença de quem reinveste os proventos para quem não reinveste. Trouxe esse gráfico para mostrar para vocês, para entender cada vez melhor que o importante é o quê? Não importa se é 10, se é R$5, 50, 100, o importante é sempre reinvestir esses proventos, que isso faz grande diferença. Comentando um pouco aqui sobre o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe para vocês, é o KNCR11, é um fundo imobiliário de papel, mas que ele vem performando muito bem e eu vou mostrar ao decorrer desse vídeo por que esse fundo imobiliário, na minha opinião, chama bastante atenção e vale nós investidores ficarmos de euro. Comentando um pouco aqui sobre o seu valor patrimonial, atualmente está com valor patrimonial de 1 e o seu valor patrimonial por cota é 101,17, ou seja, está praticamente cotado aí ao preço justo do que esse fundo vale. Tem aqui uma quantidade de cotistas, 134.632 cotistas. É um fundo que, pelo fato dele ser antigo, ter uma gestora grande por trás, ele consegue atrair vários investidores. Atualmente tem um dividend yield de 10,63% e suas cotas se valorizou 6,15% nos últimos 12 meses. Você deve estar se perguntando por que eu vou investir em um fundo imobiliário de papel que está pagando 10% no momento se eu tenho taxa Selic pagando mais de 14%. E eu te respondo, pessoal, dividendos de fundos imobiliários é isento de imposto de renda, ou seja, se 10% aqui já cai líquido na sua conta, você pode reinvestir. E a taxa Selic, como eu mostrei no gráfico anterior para vocês,
ela tem ciclos de alta e também tem ciclo de baixa. Então, não vai ficar aqui para sempre pagando 14%. Por isso eu acho muito importante investir em fundos imobiliários e reinvestir todos os proventos recebidos. Nesse outro gráfico aqui, eu comparo com vocês em comparação de 2021 com o ano de 2022 no histórico de pagamento de proventos desse fundo imobiliário. Vimos aqui que em 2021, nessa barrinha laranja, ele tinha aqui proventos baixos. E agora em 2022, seus proventos aqui estão altos. Ou seja, ele está conseguindo, ao longo dos anos, aumentar os seus proventos aos seus cotistas. Sobre aqui um ponto interessante desse fundo, ele destaca aqui que no último mês os seus recursos estavam praticamente aqui todos alocados em CRIs e 3% aqui em instrumento de caixa, ou seja, o fundo tem 3% do seu PL alocado em caixa. E sobre o último rendimento pago desse fundo será de R$ 1,30 por cota, o que dá um rendimento já líquido de imposto de renda ao CDI a uma taxa de 107% de CDI, ou seja, está pagando acima do CDI, mesmo a taxa Selic estando a 14%. Sobre aqui a alocação desse fundo imobiliário, atualmente ele está aqui com seu portfólio 95% alocado no CDI, tem pequenas posições aqui em PCA e taxa Selic. Sobre os setores de atuação desse fundo imobiliário, basicamente ele investe 4,8% em logística, residencial 8,6%, 28,8% em shoppings, 57,8% em escritórios comerciais. Se pegarmos aqui o porquê que esse fundo imobiliário irá continuar pagando esses altos rendimentos, mesmo diante desse cenário desafiador, mesmo com a taxa Selic acima de 14%, é basicamente porque esse fundo imobiliário, pessoal, os seus CRIs são todos praticamente indexados ao CDI mais uma taxa, ou seja, ele não tem aqui grandes exposições na inflação, então ele acaba tendo aí seus riscos mitigados diante desse cenário desafiador. E seus rendimentos tendem ao quê? A continuar aumentando, caso a taxa Selic continue aumentando também. Mas se a taxa Selic tiver uma redução, possivelmente seus rendimentos também serão impactados, mas não diante desse cenário de deflação, será ao decorrer do aumento ou da diminuição da taxa Selic. Próximo fundo imobiliário que eu vou compartilhar com vocês é o HGCR11. Esse fundo imobiliário ele investe diferente do KNCR11, ele é um fundo mais diversificado que investe também em fundos de papel, em CRIs atrelado ao CDI e também tem exposição da sua carteira atrelado ao IPCA. Mas eu vou mostrar por que esse fundo imobiliário não irá ser grande impactado diante desse cenário. Comentando um pouco aqui sobre suas cotações, vimos aqui que esse fundo imobiliário é um fundo que não tem grandes volatilidade. Apenas em 2021 esse fundo chegou a custar aqui abaixo de R$100 e logo retomou suas cotações, ele cai um pouco, mas sempre aqui mantém a sua média de R$103, R$105. Ele não foge muito aqui dessa média a partir de R$103 até R$105. Diante desse cenário aqui, compartilhando alguns pontos importantes desse fundo imobiliário, o último rendimento pago dele foi de R$1,20 por cota, que deu um dividend yield de 1,15. Esse rendimento já começa a ser interessante. Seu patrimônio, 1,5 bi, já é um patrimônio robusto. E seu valor patrimonial por cota no momento é R$101,98 e ele está custando no mercado R$104,30. Quer dizer que ele está o quê? 0,2% acima do seu valor patrimonial. Como podemos ver, tem vários fundos imobiliários negociando abaixo diante desse cenário de inflação. Alguns fundos imobiliários acabam performando mal, por isso as cotas acabam caindo. Como tem aqui grandes fundos imobiliários com grandes estratégias de investimentos, eles acabam se performando muito bem, mesmo diante desse cenário desafiador. Seu histórico de pagamento de rendimentos, trouxe para vocês aqui desde 2013. Esse fundo imobiliário sempre pagou rendimentos todos os meses e atualmente ele já está em um patamar de quase acima de 1,10% ao mês de rendimentos. Sobre suas movimentações da carteira, seu resultado, atualmente o fundo teve uma receita no último mês de julho de R$16 milhões, receitas vindo de CRIs R$14.657.000 e receitas vindas de fundos imobiliários R$2.341.000. Então vimos aqui que esse fundo imobiliário ele é bem diversificado, tem suas receitas vinda de CRIs, mas também tem grandes exposições aqui vinda de fundos imobiliários que ajuda muito nos seus pagamentos de proventos. Sobre aqui de onde que vem esses resultados desses CRIs, basicamente vimos aqui que correção monetária representa uma pequenas exposições, juro de CRIs representa a maior parte das suas carteiras, tem aqui rendimentos vindo de fundos imobiliários que já representa uma parcela relevante cada vez mais e temos aqui renda fixa não recorrente. Então esse aqui é um gráfico que eu mostro para vocês de onde que vem as receitas desse fundo imobiliário. A composição atualmente do seu PL, seu patrimônio, é basicamente todos aqui investidos em CRIs, 1,2 bi. Tem aqui umas pequenas posições
em renda fixa e fundos imobiliários 231 milhões. Então é basicamente como esse fundo investe, como está impactado o seu PL. Se pegarmos aqui a diversificação desse fundo imobiliário também por securitizadora, atualmente ele tem aqui da Planeta Sec, OPEA Sec, Forte Sec, Trus e Habitasec. Tem várias securitizadoras que esse fundo imobiliário também tem essa diversificação de pegar os seus CRIs e não investir ali, não pegar CRIs de apenas uma securitizadora. E também diversifica nessa forma. Sua exposição setorial atualmente residencial com a maior exposição é 19%. Tem aqui o setor de saúde com pequena exposição, logística representa 35%, setor de hotel 6%, varejo com maior exposição representa 38% do seu PL alocado. Se pegarmos aqui a sua carteira, atualmente no momento, ele tem vários CRI dentro de suas carteiras, com bem diversificado, com taxas interessantes. Pegamos aqui, tem taxa de 8%, taxa de 9%, atrelada ao GPM e também ao CDI e ao IPCA. Se pegarmos aqui a taxa média ponderada dos seus CRIs, atualmente ele tem aqui 53% do seu PL alocado ao IPCA, mais uma taxa de 7,2%, e 46% do seu PL alocado ao CDI, mais uma taxa de 3,5%. Então, por isso que esse fundo imobiliário ele não é tão impactado diante dessa diversificação dele alocar os seus recursos em CRIs atrelado ao IPCA e também tem CRIs atrelado ao CDI. Ele acaba mitigando um pouco dos seus riscos. Sobre um ponto que eu trago para vocês, o porquê que ele não será impactado diante desse cenário, que o mesmo gestor traz aqui, que no último rendimento dele pago em agosto foi de R$ 1,20 por cota, e ele mesmo destaca aqui que mantém esses mesmos R$ 1 por cota nos próximos meses aqui. E ele destaca que ainda tem R$ 1,77 por cota, que ainda não virou o resultado de caixas, ou seja, nos próximos meses ele ainda vai destravar R$ 1,77 para ser distribuído aos seus cotistas em forma de dividendo. Então, por isso que esse fundo imobiliário não será impactado, irá continuar aí pagando acima de 1% ao mês aos seus cotistas. Lembrando, não é recomendação nem de compra e nem de venda. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.